Bom, Tem sim. enquanto a Andrea coordena aí a entrada, gente, muito boa noite, muito prazer para quem não nos conhece, né? Eu sou a professora Olivia, depois a Andrea vai se apresentar. É, como eu disse, né, hoje eu sou metade, né, da professora Olivia, uma professora meio capenga, que ainda meio recuperando de uma febre, de uma garganta aqui inflamada, mas venho hoje aqui conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que eu adoro, né? Quem conhece, quem já assistiu um pouquinho das minhas aulas, sabe que todo o meu conteúdo, ele é focado na nutrição estética, na saúde da mulher. Então, tudo que eu trabalho hoje, tudo que eu estudo, tudo que eu pesquiso é o que o alimento faz para, né, contribuir, então, para nossa unha, pele, cabelo, para todos os procedimentos dentro da estética, né? Hoje, inclusive, foi um dia que meu de atendimento de pacientes de cirurgia plástica. Então, isso é uma coisa que eu amo falar, amo estudar e trazer para vocês o quanto o alimento ele é poderoso quando a gente tem que fazer, né? Uma cirurgia, ou que você vai fazer algum procedimento, seja ele qual for. Então, seja uma radiofrequência, seja uma luz pulsada para o melasma, enfim. E por isso que hoje, né, a gente quis trazer esse tema para a gente conversar um pouquinho, porque isso é assunto para uma aula, assim, ó, de um fim de semana inteirinho, para a gente ficar aqui horas e horas e horas conversando sobre a proteína colágeno, né? Mas antes da gente começar, deixa a Andréia dar um oizinho aí também. Olá, pessoal. Olha, queria primeiramente parabenizar vocês que estão aqui com a gente nessa quarta-feira aí, depois de um dia cansativo, né? De estudo, de trabalho, enfim. Queria me apresentar oficialmente, eu sou a Andréia, eu sou uma das diretoras do Prati Ensino, também coordeno a pós-graduação de Nutrição Estética e Saúde da Mulher com a Olivia. Espera aí que eu estou admitindo o pessoal aqui. É muita gente entrando Que bom. ao mesmo tempo. E nessa Masterclass, pessoal, são 2 dias que a Olivia vai estar falando hoje com vocês sobre o colágeno, como ela já falou, e eu já estou convidando vocês também para amanhã, que vai ser comigo, que eu vou estar falando sobre candidíase e nutrição, tá bem? E para não tomar muito tempo de vocês, Olivia, eu vou falar, já deixei aqui para você espelhar aí tua aula. E, gente, assim, a gente fica aqui sem conhecer muito vocês, sem saber quem está muito aqui com a gente, mas no fim da aula, tá? A gente sempre abre para perguntas, então vão colocando aqui no chat as dúvidas que vocês têm. Marca também a Olivia aí no Instagram para a gente saber quem está aqui, que é sempre muito prazeroso, né, Olivia? Muito. Ainda mais hoje, né? Dando aula Marca no aí também o Prati Ensino. Pois é. Então, marca a Olivia aí. Gente, eu no vou Instagram, falar. marca o Prati Ensina aí também no Instagram, para a gente poder, mesmo que virtualmente, saber quem está um pouquinho aqui com a gente nessa aula, que vocês sempre são muito bem-vindas aqui conosco. Mas eu acho que também tem aluna nossa aqui, que eu já estou vendo. Tem aí, eu não estou com o chat aberto, não estou olhando. Deixei ele fechado aqui para eu já projetar aqui a minha apresentaçãozinha. Gente, eu vou dizer para vocês, viu? É muito amor pela nutrição, porque estamos, ó, a Andréia com o pequeno dela lá, Dodói, eu, Dodói de cá, e estamos aqui para falar hoje com vocês um pouquinho sobre esse tema. Novamente, né? Desculpa, tá? Vai ter tosse, vai ter espirro, vai ter tudo aqui nessa aula hoje. Novamente, é um tema muito abrangente, muita coisa para a gente falar, mas eu quis vir aqui dar uma geral, então, sobre o assunto, tá bom? Para quem está entrando agora, vou só repetir um pouquinho antes de iniciar aqui a fala. Entrem com o microfone fechado, por favor, tá bom? Porque senão eu tenho que ficar falando mais alto ainda aí, que eu não vou dar conta aqui de fazer a nossa aula, tá? Então, por favor, todo mundo com o microfone fechado. No final, daí a gente deixa abrir para conversar, para tirar dúvida, tá? Mas vamos deixar assim, que aí fica mais fácil para vocês e principalmente para o meu esforço aqui de voz, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Então, como eu disse, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o colágeno, amanhã a Andréia vai falar um pouco sobre candidíase, é imperdível, tá? Imperdível, porque são 2 assuntos
muito atuais, né? Hoje é muita gente falando, né, pessoal? Colágeno funciona, não funciona, tem que tomar, não tem que tomar. Eu ouço cada coisa no meu dia a dia que vocês não fazem ideia, né? Então, novamente dizendo, né, o meu dia de trabalho, a minha prática clínica, ela é só com pacientes da estética, que fazem procedimentos, que fazem cirurgia plástica. Então, eu tenho a vivência da estética propriamente, né? Então, isso eu falo que vale muito mais até do que embasamento científico, né? Não que não seja importante, porque é, e eu sou pesquisadora, eu prezo muito pela ciência, pelas pesquisas, porém, uma coisa é, né, você apenas estudar, né, ver através de uma pesquisa, e outra coisa é você estar ali, ó, literalmente na pele do teu paciente, que é o que eu faço dia a dia aqui na minha conduta, na minha prática clínica, perfeito? Muito bem. Então, como eu disse, eu venho assim, ó, ouvindo uns absurdos. Pra vocês terem uma ideia, até me abrindo aqui com vocês. Esses dias teve uma paciente minha que ela falou assim para mim: doutor, o meu professor, escuta essa, hein? O meu professor de biologia falou que eu não deveria usar o colágeno. Eu falei, então, o seu professor de biologia falou? Aí vem o outro. Porque o fulano falou que eu não deveria usar o colágeno, né? Porque enfim, é muita coisa. Gente, tem alguém ali no chat falando que está sem áudio. Eu acredito que está tudo bem, né? Só me deem um ok aí. Tá tudo bem, sim, tá Tá normal, bom. Olivia. Ah, beleza, achei que tinha cortado aqui. Então, o que eu quero que vocês aprendam, né, um pouquinho com essa aula, e na verdade essa aula é só para cutucar vocês aí, Alane, com certeza você entrou para a aula com o seu áudio fechado, tá bom? E se você tiver com o celular, te recomendo, pela minha experiência de atender aqui no online, te recomendo que você entre para a sala já com o seu áudio aberto, tá? Com o seu microfone aberto, tá? Porque às vezes é quem está no celular, tá? Mas tá ótimo, tá todo mundo me ouvindo aqui, então certamente vocês que estão com essa dificuldade aí, sai e entra com ele aberto, tá bom? É uma dica, porque eu já peguei essa aí lá no consultório também com os pacientes. Muito bem, então vamos lá. Então, começando aqui, né, eu começo a me apresentar um pouquinho, né? Então, quem não me conhece, ai, misericórdia, Paula do céu, o farmacêutico falou que probiótico não adianta para acne, então ele não sabe nada de acne, absolutamente nada de acne, porque se tem uma coisa que a gente precisa para acne é o probiótico, né? Mas não vamos falar de acne hoje não, senão não vamos dar conta aqui do nosso conteúdo. Bom, isso, Alane, sai e entra que você vai conseguir o áudio. Bom, então eu sou nutricionista, especialista então em nutrição estética e saúde da mulher, dentre outras especializações aí, mas eu falo que hoje essa é a minha menina dos olhos, né, a minha paixão. Sou aí daqui a pouco biomédica, né, finalizando aí a faculdade de medicina para trabalhar aí mais ainda com a parte estética, né? Bom, enfim, e aí, então, hoje eu vim falar um pouquinho sobre essa história que a gente ouve muitas pessoas dizendo, né? O colágeno, ele não funciona, colágeno, ele é jogar dinheiro fora, né? Quando a gente fala sobre envelhecimento da pele, sobre o anti-aging, ou o pró-aging, ou essa história da longevidade, será que tudo isso, então, é mentira? Será que isso é mito? Né? Será que nada disso funciona? Nada disso tem fundamento? Né? E o que é, na verdade, essa história do envelhecimento? Né? E aonde que entra, então, um pouquinho do uso do colágeno? Bom, vamos lá. Então, quando a gente estuda, e se tem uma coisa que eu amo estudar e que eu passo aí dias e, né, enfim, estou há anos estudando, é a história do envelhecimento da pele, tá? Que é
os danos que a gente vai ganhando ali, né, na pele com o passar da idade, com fatores aí extras além da idade. E uma coisa é fato, né, pessoal? A gente vai envelhecer. Né? A gente vai envelhecer, todo mundo vai ter ruga, todo mundo vai ter uma piora ali de qualidade de pele. A questão toda é como, né, como vamos envelhecer, né? Como que você quer envelhecer, o que que você quer trazer para a sua pele com esse processo do envelhecimento. E aí o que eu trago para vocês uma imagem, né, um estudo, onde ele traz para a gente uma pele jovem, comparando aí uma pele mais envelhecida. E aí a gente tem uma série de fatores para mostrar aqui, né? Dentre elas, por exemplo, a espessura, né, das camadas, literalmente, da pele, né? Como a gente vê aqui, olha, a epiderme, a derme. Então, a gente tem uma epiderme muito mais espessa na pele jovem, a gente tem muito mais células, muito mais fibras de colágeno representadas aqui, ó, tá vendo? Por essas tirinhas azuis aqui, onde eu tô marcando para vocês com o cursor. Então, isso é a grande diferença de uma pele jovem e de uma pele envelhecida, né? Vejam que aqui na nossa pele jovem, eu tenho essa célula representada aqui de vermelhinho, são células extremamente importantes para nós que atuamos na área da estética, na área da saúde da mulher, que são os fibroblastos. Pessoal, fibroblasto é a célula que você que gosta de trabalhar, né, a pele como eu, mais precisa entender e mais precisa estudar. E o fibroblasto é aquela célula que vai produzir para a gente o que a gente chama de matriz extracelular. O que é a matriz extracelular? É tudo que dá enchimento para a nossa pele. Aqui para essa região aqui da derme, né? Que se vocês observarem aqui, ó, a diferença dessa derme jovem para essa derme aqui envelhecida, olha a quantidade que tem ali de fibras, de elastina, de colágeno, comparado com a pele envelhecida. Olha para vocês verem a quantidade de fibroblasto que eu tenho na pele jovem, comparado com a pele envelhecida. Então, são coisas que a gente vai, situações que a nossa pele vai passando ao longo do processo, né, da idade, do envelhecimento, e que no final das contas a gente vai ver o quê? O que traduz essa pele aqui, ó, né, do lado aqui do envelhecido? Uma pele que certamente vai ser mais ressecada, que vai ser mais enrugada, que não vai ter tanto estrutura, que é aquela pele desmoronando, que a gente chama, por conta da falta, então, das fibras de colágeno, de elastina, redução do ácido hialurônico. Vocês podem ver que até a própria hidratação da pele, ó, aqui a gente vê representado, né, pelas gotinhas aqui de água, de verdinho, aqui no lado envelhecido você tem muito menos água. E um fator ainda muito importante, pessoal, que quando a gente tem uma pele envelhecida, além dela ter uma quantidade muito menor de fibroblasto dessas células, né, tão importantes que eu citei aqui, a gente tem os fibroblastos senescentes, que a gente chama. O que são fibroblastos senescentes? São fibroblastos que estão velhos, perdendo a tua função, perdendo a tua capacidade de produzir a matriz extracelular. E aí eu já tenho uma pele que além, olha isso que importante vocês saberem, para o povo desavisado que vai falar aí daqui a pouco que colágeno não presta para nada. Além da gente ter uma pele que eu tenho menos células produzindo colágeno, eu tenho situações que estão degradando o meu colágeno. E uma delas independe do meio externo, porque a maioria depende, eu vou falar aqui para vocês, mas uma delas independe, que é o meu fibroblasto estar senescente, estar velho. E o que significa isso? Um fibroblasto senescente, ele produz citocinas de caráter inflamatório e que vão, além de não produzindo colágeno, de novo vão destruindo o nosso colágeno. Então, olha isso, que importante a gente saber. Então, a primeira coisa que eu tenho, né, para falar para vocês é que com o passar da idade, você não só não produz o colágeno, como você destrói o seu colágeno.
E aí já entra um papel extremamente importante da nutrição estética, que é você fazer as duas funções. É você estimular as tuas células a produzirem mais o colágeno e você evitar a degradação dele. Perfeito? Eu preciso muito que vocês tenham esse conceito em mente para quando alguém for atacar vocês, como eu sou atacada constantemente no meu Instagram, agora diminuiu um pouco, confesso, né? Porque agora mudou, né, o foco, agora o povo não fala mais do colágeno, agora o povo fala de eleição. Aí daqui a pouco vai passar esse fervor e vão falar do colágeno de novo. Aí eles vão voltar a atacar o colágeno. Mas quando vocês forem questionados, né, por pacientes, por profissionais da área da estética, vocês têm que ter embasamento para essas respostas, tá, pessoal? E uma coisa que, assim, eu não esperei nem o fim da aula, né, para falar nada aqui para vocês, e já dei logo de cara a resposta. Colágeno funciona sim, só que vocês têm que aprender para que ele funciona. Para que ele serve, o colágeno, né? E, obviamente, que se a gente estiver esperando que ele sozinho faça a função, né? E todo o milagre dele, obviamente que a gente não vai ter, essa função. Então, isso para começar o nosso raciocínio aqui, tá? Um dos raciocínios, tá? Porque falar de colágeno, a gente tem infinitos mecanismos de ação hoje já elucidado, tá? Mas um que eu quero falar com vocês, então, é exatamente esse. Então, lembrando que a gente tem o nosso fibroblasto, que vai diminuindo em número e em função, e a gente tem hoje um conceito muito falado nos congressos mais importantes, pessoal, de anti-aging, longevidade, né? Inclusive fora do país, que é o termo do inflammaging. O inflammaging é exatamente isso, é a gente envelhecer pelo processo inflamatório. E as nossas próprias células, o nosso próprio fibroblasto, pode estar te dando esse processo inflamatório. Perfeito? Muito bem. Então, vamos seguir aqui, ó. Aí, aqui, se a gente fosse analisar, né, a pele jovem para a pele envelhecida, a gente poderia ainda ia falar aqui, ó, de muita coisa. Do melanócito, da pigmentação, a quantidade aumentada que a gente tem de pigmento, né, que são as manchas senis, né, que a gente vai ganhando aí na nossa pele, uma série de coisas. Mas vamos hoje ficar aqui no nosso colágeno. Muito bem. Então, como eu falei para vocês, a gente tem dois fatores, hoje duas teorias, tá? Que isso eu vou resumir em um slide, mas isso aqui é uma aula que eu dou de 4, 5 horas, né, para falar de tudo isso, que são, né, as teorias do envelhecimento, que a gente divide em envelhecimento intrínseco e envelhecimento extrínseco. Intrínseco, tudo que está relacionado ao nosso organismo, né? Os nossos hormônios, né? Tudo que está acontecendo com o processo do envelhecimento mesmo cronológico. E extrínseco, fatores que estão fora, né? Além do nosso organismo, e que isso envolve, então, hábitos alimentares, envolve a poluição, não sei se vocês já viram referências falando, mas a poluição é uma grande destruidora do colágeno. Por isso que hoje a gente tem muito esse conceito, né, não só no oral, mas nos dermocosméticos, de ativos que venham para barrar a poluição, para evitar os danos da poluição, de novo no tópico ou no oral, né, porque ela é uma grande destruidora do nosso colágeno. Então, a poluição, a alimentação, cigarro, álcool, né, e o fator mais violento, né, para o processo do envelhecimento, representado aqui, ó, nesse balãozinho amarelinho, que é a radiação. E aqui eu poderia falar da radiação UVA, UVB, mas não só a radiação ultravioleta, e sim também a luz visível, a luz azul de equipamentos que a gente está aqui na nossa frente. Isso é um fator muito importante para esse processo da degradação da nossa pele. Tá? Então, hoje, de novo, uma preocupação que eu tenho, eu não falei, né, no começo, para quem não me conhece, mas além de professora, além de nutricionista clínica, eu desenvolvo produtos na indústria, né, eu trabalho com indústrias de
nutricosméticos, né, dos encapsulados aí para essas questões aí de cabelo, pele e unha, e uma grande preocupação que eu tenho hoje é isso, é a quantidade de horas que a gente fica em frente de telas, de computador, de televisão, de celular, e que essa luz, ela também é muito nociva para o processo aí do envelhecimento, tá? E aí, lógico, a gente tem estratégias hoje, né, da fotoproteção tópica, a fotoproteção oral, que a nutrição hoje já está incrível nesse aspecto, né, para que a gente possa trabalhar todas essas questões. Mas o que eu queria mostrar para vocês? Que toda vez que a gente está exposto à radiação, então que eu estou no sol, que eu estou na luz, né? Eu aumento, pessoal, marcadores no meu organismo, que está aqui representado nesse quadradinho que eu estou circulando para vocês, que são as MMPs. Quem são elas? São as metaloproteinases de matriz. E à medida que eu aumento essas enzimas aqui, essas proteínas, o que essas metaloproteinases de matriz fazem? Degradam, cortam, destroem o nosso colágeno. Perfeito? Então, aqui, a gente já tem dois mecanismos importantíssimos que auxiliam muito, né? Que justificam, né? Melhor dizendo, justificam muito o uso do colágeno, né? E, de novo, quando as pessoas querem, né, utilizar o colágeno, ou até o público leigo, ele tem muito na cabeça dele que é assim, né? Ele vai pegar lá o colágeno, ele vai tomar, e aquele colágeno vai fazer o quê? Vai, ó, grudar na pele dele? É isso que acontece? Não, não é isso que acontece. Então, as pessoas que ainda hoje falam que o colágeno não funciona, que o colágeno não é, né, um suplemento que deva ser introduzido na nossa rotina de suplementação, elas têm esse pensamento que está lá na época do dinossauro, vamos combinar, de que o colágeno ele ia vir aqui, ó, e grudar na nossa cara e tá tudo bem, tá? Mas nós vamos falar já um pouquinho sobre todas as respostas que a gente precisa ter para o colágeno. O que eu quero agora é mostrar esse outro conceito para vocês aqui, que é as metaloproteinases de matriz, que elas são produzidas, elas são estimuladas através, então, da radiação, e o que elas vão fazer? De novo, destruir o nosso colágeno. E aí, pessoal, toda vez que eu falo aqui, né, em destruição do colágeno, em processo inflamatório, o que isso traduz, né, do lado de fora aqui na minha pele? Uma pele mais flácida, uma pele mais enrugada, uma pele mais danificada e uma pele visivelmente mais envelhecida. Perfeito? Muito bem. Então, dentro desses dois pontos que a gente citou agora, é o que eu vou mostrar aqui para vocês sobre o colágeno. Mas aí, só para concluir ainda esse estudo aqui, nesse slide, que ele é tão bonitinho, eu gosto tanto dele, né? Vocês podem ver que tanto o envelhecimento aqui, ó, cronológico, né, o intrínseco, quanto o extrínseco, lá no final, o que a gente vai ver, ó? De novo, ó, uma pele com menos colágeno, a matriz extracelular, falei no começo da aula, enchimento para a pele é o que ela dá, né? Matriz extracelular é um nome que define aí tudo, né? Colágeno, elastina, ácido hialurônico, tudo que preenche o seu tecido e tudo que a gente vai perdendo com o processo do envelhecimento. Vou fazer só um parêntese aqui. Vocês já notaram que a pele, principalmente na mulher, ela não necessariamente está relacionada à idade que ela tem de RG, né? A idade da pessoa. Vocês podem ver que tem mulheres que são, enfim, sei lá, ela fala para você que ela tem lá já 60 anos, aí você olha, você fala, uau, que pele legal, né? Que pele conservada. E o oposto também a gente vê bastante, né? Pessoas que falam, eu tenho 20 e pouco, 30 anos, você fala, meu Deus, achei que essa pessoa tinha mais de 40, né? Por conta da qualidade mesmo dessa pele, né? Em relação a brilho, textura, vincos, linhas de expressão, né? Então, o que isso está relacionado, pessoal? Ao que a pessoa está fazendo ou não pela sua matriz extracelular.
né? Como que você, ao longo da vida, está preservando esse teu colágeno, elastina, ácido hialurônico, e esse, de novo, eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês verem, e esse preenchimento que a gente vê aqui nessa região da derme. Quanto que essa tua derme está preenchida? Será que ela está toda vazia, esburacada, toda cheia de falhas, faltando colágeno, faltando elastina? Ou será que você está mantendo esse tecido preenchido? E a hidratação? Hidratação da pele, pessoal, é uma coisa que está intimamente ligada ao envelhecimento. Uma pele mais ressecada, uma pele mais desidratada, que faz essa perda, que a gente chama, inclusive, quando a gente estuda profundamente esses assuntos, a gente chama de perda de água transepidermal, que é você eliminar a água mesmo, seu tecido não conseguir reter líquido. Então, toda vez que você perde essa água, você está envelhecendo a tua pele. Então, para você falar, né, para eu falar em pele, em cuidados, né, do envelhecimento dela, eu tenho que pensar em aspectos como a questão aí do enchimento, né, enchimento, vamos dizer assim, da matriz extracelular e da hidratação dessa minha pele. Então, são aspectos extremamente importantes. E aí, eu já falei para vocês 3 mecanismos importantíssimos do colágeno, que quando a pessoa ficar esperando, né, o colágeno que eu tomo, ele não vai chegar na minha pele. Ele não é para chegar na sua pele, pessoal. O colágeno que você toma, caso você não saiba, hoje você vai, né, saber, o colágeno que você ingere, ele tem que chegar nas tuas células, nos teus fibroblastos, tá? Então, se vocês saírem dessa aula hoje sabendo disso, eu já fico muito feliz, tá? Que o colágeno eu vou ingerir. Mas eu ouvi falar também, professora, que o colágeno ele não é digerido, ele não é absorvido. Já deu. Essa aí já deu também, tá, gente? Essa aí também ficou lá no tempo do Tiranossauro Rex, tá bom? Por quê? Porque o colágeno, vamos lá, anota esse aí também se você tinha dúvida dessa, pelo amor de Deus. O colágeno, assim como qualquer outra proteína, tá? Qualquer outra proteína. Opa, deu uma travada aqui, desculpa. Qualquer outra proteína. Nenhuma proteína, tá? Isso é um mantra que você tem que decorar na tua vida. Nenhuma proteína é absorvida. Nenhuma. Ai, meu Deus do céu, e agora? Eu como ovo, eu como carne, eu tomo whey protein. Então, vamos lá. Quem é absorvido são os aminoácidos. Maravilha? Bioquímica básica, né? A base de tudo. São os aminoácidos, ou ainda na forma de peptídeos, né? Que é a proteína já quebradinha. Maravilhoso? Perfeito? Então, toda vez que alguém virar para você e falar o colágeno não é digerido e não é absorvido, você vai falar nenhuma proteína é. Nenhuma proteína é. Nem a do ovo, nem a da carne, nem a do whey. Por que quando vocês vão comprar whey protein, né, os nutricionistas lá da Esportiva, o pessoal lá da, né, que pede para comprar, eu inclusive peço, né, adoro para meus pacientes, em alguns casos. Por que a gente pede para comprar whey isolado, hidrolisado? O que significa isso? Gente, significa que... E aí dava só gordura no fígado abdominal, total. Amores, pode desligar o microfone aí, por favor? Só para minha voz não ir embora? Por favor, obrigada. Então, o que a indústria faz hoje para a gente de uma forma muito linda, maravilhosa? Ela, ó, quebra. Ela já faz a hidrólise da proteína. Então, toda vez que a gente for falar em proteína, eu preciso ter estômago, eu preciso ter digestão, ou eu preciso ter a indústria fazendo isso para mim, e usar a proteína e absorver essa proteína na forma de aminoácidos ou peptídeos. Perfeito? Maravilhoso. Então, quando você come uma carne, o que você vai fazer com essa proteína? A sua mastigação, o teu suco gástrico e todas as enzimas presentes ali vão quebrar essa proteína na forma de peptídeo e aí sim você vai fazer a absorção dela. Senão, gente, nem a dela vocês iam absorver, tá bom? Então, isso aí é uma coisa que eu não estou pegando colágeno lá
do pé da galinha, tá? Porque esse aí nós não vamos pegar mesmo, tá? E tomar, porque talvez esse aí eu não tenha realmente a absorção dele. Mas o que a indústria já fez pra gente, a hidrólise, a quebra e transformou em peptídeos do colágeno. O que é peptídeo de colágeno? Falando português bem chulo aqui, bem claro. Colágeno quebrado, colágeno digerido. Ele já está na forma pequenininha para que a gente possa fazer a absorção. Então, colágeno é absorvido? Se eles estiverem na forma de peptídeo, serão absorvidos como todas as proteínas do mundo, amém. Beleza? Então, esse é um ponto que a gente tem que saber, tá? Que ele vai ser digerido, sim. A indústria fez isso aí. Por isso que quando a gente vai comprar colágeno, todo mundo pergunta assim para mim, qual é a diferença de colágeno e peptídeo? Nenhuma. O peptídeo é ele quebrado e você deve utilizar exatamente esse aí, tá bom? Perfeito. E quando eu vou tomar o colágeno, para onde que ele vai então mesmo? Ele vai vir correndo aqui, ó, grudar na minha pele, tirar a minha ruga? Não, infelizmente não. Eu adoraria que fosse isso. Mas ele vai até o meu fibroblasto e aí ele vai cutucar, ele vai estimular com que as minhas células desempenhem funções, e essas são as funções do colágeno, tá? E eu vou citar algumas aqui para vocês, perfeito? Então, colágeno, gente, a gente precisa, primeiramente, saber indicar. A gente precisa saber falar o porquê que a gente usa o colágeno, né? Quando tem gente que fala assim para mim, né? É que eu tomei o colágeno e eu não vi nenhuma diferença na minha pele. Eu falo, então, mas você tomou só o colágeno, ficou deitada no sofá, tomando Coca-Cola e comendo lanchinho? Foi isso que você fez? Não fez nenhum procedimento, não mudou sua alimentação, não ajustou a rotina, né, alimentar em relação às proteínas. Aí não adianta nada mesmo. O colágeno, ele não é Jesus Cristo, tá? Ele é só um suplemento que Tem inglês, né? Já sei. Obrigada. Ele é só um suplemento que a gente coloca ali no meio da nossa suplementação, né? Do meio da nossa rotina de suplementação, para que ele venha desempenhar papéis. E, de novo, vamos lá, eu acabei de citar 3 papéis aqui do colágeno para vocês, pessoal, que, na minha opinião, são os mais incríveis. Vamos lá ver quem prestou atenção no que eu falei aqui. Hidratação da pele. Então, a gente segurar, reter água no tecido, manter a minha pele hidratada e, consequentemente, uma pele hidratada é uma pele muito mais saudável e que apresenta-se mais jovem. E o colágeno, ele faz brilhantemente esse papel. Nota aí, hidratação da pele. Aí eu citei para vocês aqui que eu preciso nutrir o meu fibroblasto para que ele faça a produção de matriz extracelular, não é? E a matriz extracelular envolve o colágeno, a elastina, tudo que está enchendo aí meu tecido. O que é que o meu colágeno vai fazer? Auxiliar o meu fibroblasto nessa produção de matriz extracelular. Ponto. Maravilhoso. Dentro desse aspecto, eu também comentei com vocês aqui sobre o envelhecimento dessas células e o processo do inflammaging, processo inflamatório que vai danificando mais ainda a minha pele, né? Vamos voltar aqui nesse quadrinho aqui. Acho que vai danificando mais ainda a minha pele. Qual é essa função, então, do colágeno? Colágeno estimula a produção de interleucina 10, que é a interleucina anti-inflamatória. Olha quanta coisa legal que a gente está falando dele aqui, para o pessoal falar por aí que ele não funciona. Estou dando aula, já li. O marido que chama, que ele está viajando, está preocupado que eu estou atendendo ele, desculpa. Então, anti-inflamatório, secretor de interleucina 10, hidratação oral, estímulo do meu fibroblasto para que ele produza matriz extracelular. Agora, essa é demais. Essa é maravilhosa, e referências agora de 2021 mostraram isso, que o colágeno, quando ingerido, né, os peptídeos, eles diminuem a expressão das metaloproteinases de matriz. E se eu estou diminuindo as metaloproteinases de matriz, eu estou diminuindo a degradação do meu colágeno. Veja quanta coisa inteligente que eu citei para vocês.
né? Quanta coisa inteligente para a pessoa virar e falar assim, caraca, não funciona, não é absorvido. Eu falo, gente, eu de verdade hoje, quando tem gente que só quer falar e não quer aprender, porque se a pessoa vem me perguntar, eu tenho o maior prazer do mundo em explicar tudo isso que eu estou falando aqui. Mas quando a pessoa só quer ir lá e falar, ou fazer aqueles posts sensacionalistas para ganhar likes e seguidores, né, e colocar lá, colagem não funciona e acabou, é jogar dinheiro fora, eu nem perco meu tempo de falar com uma pessoa dessa, sabe, gente? Porque são cada mecanismos tão inteligentes que talvez ela não esteja disposta a aprender tudo isso, né? O quanto que o colágeno, então, vai me ajudar no processo inflamatório, vai diminuir as metaloproteinases de matriz. Então, se você tem uma paciente que fica muito no sol, né, que se expõe muito ao sol, que faz atividade física, né, ao ar livre, e tá ali com a radiação agredindo ela toda hora, produzindo metaloproteinase de matriz, para que você daria o colágeno para ela? Para suavizar, para você neutralizar a expressão das metaloproteinases. Para que você não tenha essa destruição, né, do colágeno através dela, perfeito? Bom, e aí, quando a gente pensa na suplementação do colágeno, a gente fala muito de um conceito, né, que eu prezo muito na estética, na dermatologia, na cirurgia plástica, que é o conceito do in e do out. Que é tudo que você for fazer, tudo que o teu paciente estiver fazendo do lado de fora, né? Então, ele está fazendo uma luz pulsada, uma limpeza de pele, um microagulhamento, uma radiofrequência, um ultraformer, tudo a gente tem condutas nutricionais e de formulações, que são os nutricosméticos, né, que a gente chama, para otimizar todo esses procedimentos. Todos esses procedimentos. E quando a gente fala de colágeno, ele vem para otimizar muitos deles, tá? Muitos. E aí, a gente poderia falar aqui, ó, do colágeno e a sua propriedade em relação a cabelo, pele, unha, articulação, né? Porque, gente, a gente não tem um colágeno só. A gente tem vários tipos de colágeno, né? Em resumo, a gente tem o colágeno do tipo 1 e o colágeno do tipo 2, que são os mais utilizados em suplementação, que cada um tem ali o seu perfil de aminoácido, e aí cada um vai ter as suas alegações, como a gente bem sabe, até alguém comentou ali no chat que eu vi, do colágeno tipo 2 e a saúde articular, e de fato ele é maravilhoso, mas não descarta o uso do colágeno tipo 1 para que você use então para saúde estética, para cabelo, pele e unha. E quando eu resumo então cabelo, pele e unha, hoje a gente tem um embasamento muito, tá? Porque isso é uma coisa que quando eu ouço também eu falo, não, essa não. Colágeno não tem estudo. Gente, o que mais tem hoje é estudo de colágeno. Referências incríveis, meta-análises, estudos randomizados, publicados agora, teve estudo que saiu agora, até esse ano, né? Trazendo as referências, então, o embasamento do colágeno em relação a o cabelo, fortalecimento de cabelo, crescimento, fortalecimento de unha, pele. Então, a gente tem muita coisa assim. E quando vocês ouvem falar de articulação, aí a gente está falando do colágeno do tipo 2, perfeito? E que sim, ele é muito, muito legal e que você pode associar no teu paciente os dois, tá? Tem gente que fala para mim, não, eu não vou tomar esse teu colágeno porque eu já tomo o tipo 2. Um é um, outro é outro. Assim como o whey é whey e colágeno é colágeno. Pessoal, qual que é a base? A base que a gente aprende lá no comecinho da faculdade de nutrição. Cada proteína é diferente porque ela tem o que nela? Diferentes sequências de aminoácido. Não é isso que a gente estuda? Então, se cada proteína tem seu aminoácido, cada aminoácido tem uma função, perfeito? Por isso que aí a gente derruba aqui o outro grande mito do pessoal falar que colágeno não precisa tomar, não. Você pode comer qualquer proteína que vai ser ótimo, tá? Vai ser ótimo pro teu cabelo, vai ser ótimo pra tua pele, vai ser ótimo pra tua unha, vai ser ótimo para tudo. Sim, a gente tem que fazer um ajuste de proteína na dieta, isso o nutricionista vai fazer, né? O cálculo do macro, né? Do macronutriente, carboidrato,
proteína, lipídio, então isso tem que estar muito bem calculado, a pessoa tem que estar se alimentando muito bem para que ela venha fazer a suplementação de colágeno, perfeito? E daí, quando as pessoas falam, ah, mas eu tomo whey, ah, mas eu tomo não sei o quê, cada proteína tem a sua função. Para que a gente usa o whey protein? Para que a gente quer suplementar para o nosso paciente? Porque o whey tem, dentre outras funções, a leucina, que é um aminoácido anabólico. Então, eu coloco para ganho de massa magra, eu coloco para, enfim, para o anabolismo, tá? Então, a gente consegue trabalhar uma proteína para uma função e outra proteína para outra, e uma não descarta o uso da outra, não. Perfeito? Não descarta o uso dela. Eu sei que vocês estão colocando coisa aí no chat, mas são coisas que eu já estou falando, já estou até explicando aqui, tá, pessoal? E aí vocês já vão pegando aí as respostas para vocês, tá? Então, como eu estou dizendo, se cada aminoácido tem a tua função, se cada proteína tem a tua função, né, o teu aminoácido, então, vamos pensar que assim, se eu estou querendo uma função anabólica, eu vou querer uma proteína que me traga aminoácidos com essa finalidade. No caso, a leucina e no caso, a whey protein. Ok? Maravilha. E se eu quero nutrir o meu fibroblasto, ouçam isso. Se eu quero nutrir o meu fibroblasto ele precisa de aminoácidos específicos, que eu poderia citar para vocês. A prolina, a hidroxiprolina, a lisina, a glicina, e não é qualquer proteína que tem esses aminoácidos. E aonde que eu encontro esses aminoácidos, hidroxiprolina, hidroxilisina, aonde eu encontro eles para que eles nutram o meu fibroblasto? No colágeno. Perfeito? Então, essa é a grande explicação. Por isso que a gente precisa, né, de uma proteína fazendo ali a função que ela venha desempenhar. Tá? Bom, então esse aqui é só um outro estudo que resume basicamente o que eu falei aqui para vocês. Olha lá, mostrando a radiação, aumentando os radicais livres, aumentando citocinas inflamatórias, aumentando, então, a produção das metaloproteinases de matriz. Quem nunca ouviu esses termos que eu estou falando, não está familiarizado com isso, depois pega ali, né, dá uma olhadinha ali no material, dá uma olhada nos estudos, né, para vocês verem, mas em resumo com o processo do envelhecimento, da radiação, eu tenho um aumento de radicais livres, de processo inflamatório aqui representado por citocinas, olha, como TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6, enzimas destruidoras da minha matriz extracelular, como colagenase, elastase, né, que é a enzima que destrói a elastina, que destrói o colágeno, as metaloproteinases de matriz, tá? E todas elas aqui, no final, me trazendo, como eu disse, a não produção de colágeno e a destruição do meu colágeno. Só que à medida que eu utilizo a suplementação dos peptídeos, eu consigo barrar grande parte dessa cascata que eu acabei de mostrar aqui para vocês, né? O processo inflamatório, as metaloproteinases de matriz, fazendo com que eu tenha, então, a preservação da minha pele, perfeito? E aí, dentro disso, quando a gente pensa em usar ou não usar, os mecanismos mais importantes foram os que eu citei para vocês. E eu deixei referências aqui no material, até para vocês consultarem, né? Olha lá, mostrando o colágeno trazendo hidratação da pele, o colágeno melhorando a elasticidade da pele, controlado aí com placebo, em estudos publicados na Nutriens em 2018. O colágeno, aqui o peptídeo, no caso do Verisol, mostrando, reduzindo, diminuindo rugas finas pelo processo de melhora da hidratação da minha pele, tá? Aqui, idem, 2019, publicado pela Nutriens, o colágeno aqui em peptídeo, também controlado pelo placebo, me mostrando, ó, em relação ao placebo aqui em vermelhinho, melhora da hidratação, da elasticidade, da densidade da pele, diminuindo rugosidade. E aqui, em resumo de todos esses estudos, que vocês podem estudar, ler eles depois com calma, o que eu preciso entender, pessoal? Que o colágeno, sim, tá? Todos os mitos eu quero, né, tô sanando aqui agora com vocês. Ele vai ser digerido
né, visto e absorvido, visto que a indústria já auxiliou aí a gente com isso, ele sim vai chegar ao meu fibroblasto, ele não vai grudar na minha pele, tá? Então, chega de falar assim como o público leigo fala. Ele vai chegar ao meu fibroblasto, estimular o meu fibroblasto a produzir a matriz extracelular, só que para isso a gente tem um porém muito importante. Mas muito importante. Por que eu falo que tem que ter adequação da alimentação? Que a pessoa que está lá comendo porcaria, quer tomar colágeno, ela não vai ver efeito nenhum. Porque quando eu ingiro esses aminoácidos, e aí no material vocês têm os aminoácidos importantes, né? Que eu citei para vocês, como a hidroxiprolina, hidroxilisina. Esses aminoácidos, para que eu faça a montagem, né, vamos dizer assim, da molécula desse colágeno após a minha ingestão, eu preciso de nutrientes envolvidos nesse processo. E nutrientes que são essenciais. E que se tiver faltando na tua alimentação, o colágeno talvez não funcione de fato para você. E um que eu chamo atenção aqui, dentre todos esses que eu coloquei para vocês aí no material, um que eu chamo muito atenção é o ferro. O ferro. O ferro é um mineral que ele é cofator para enzimas que estão relacionadas, que estão envolvidas no processo dessa montagem da molécula do colágeno. E se você não tem um consumo adequado de ferro, ou por um acaso a tua paciente está lá toda flácida, querendo tomar colágeno, mas a ferritina dela é absurdamente baixa, como uma aluna acabou de mandar aqui para mim o exame de uma paciente dela que tinha acho que 16 de ferritina, isso é infinitamente muito baixo, né? O que a gente vai ter que fazer? Não vou dar colágeno para ela, gente. Eu vou adequar a saúde dessa paciente, adequar a alimentação, fazer com que ela coma, né, os macronutrientes de forma adequada, repor esses nutrientes que estão em falta, para que daí sim o pobre coitado do peptídeo do colágeno, ele possa fazer as melhores funções que ele pode desempenhar na nossa pele. E que, como eu mostrei para vocês, é em controlar lá as metaloproteínas de matriz, estimular interleucinas de caráter anti-inflamatório e controlar o meu processo inflamatório, né? Então, aí sim, hidratação da minha pele, aí sim eu vou poder ver benefícios com a suplementação desse colágeno e, obviamente, trabalhar aí associado, né? A ideia é que a gente faça associação com a dieta, com a suplementação e o procedimento, porque se eu estiver falando aqui, agora eu vou responder como biomédica até, se eu estiver falando aqui de uma pele extremamente danificada, extremamente envelhecida, muito, né, aquela pele bem madura, né, já com muitos sinais aí do envelhecimento, procedimento ele vai ser importante, né, gente? Talvez um estímulo mais profundo aí, uma radiofrequência, um bioestimulador de colágeno, que em resumo, né, que também isso é uma outra aula de mais ou menos umas 5, 6, 7, 8 horas de aula, mas o que esses procedimentos visam fazer? De novo, cutucar o teu fibroblasto, fazer o seu fibroblasto produzir matriz extracelular. Só que aí você vai lá e taca calor de radiofrequência no teu fibroblasto e o coitado tá lá seco, desnutrido, sem nenhum nutriente, principalmente lá os aminoácidos, o ferro, né, e todos esses que eu tô mostrando aqui para vocês, ele não vai executar o papel dele. Perfeito? Então, antes da gente falar em suplementar colágeno, saibam disso. O colágeno, ele tem evidência, ele tem embasamento, ele tem função, mas ele não tem milagre. Não espere que você vai pegar um paciente, ó, vou dar um caso assim bem cabeludo. Vocês vão pegar um caso lá de uma paciente bariátrica, com aquela sobra de pele importante. Gente, eu vou ser doida de falar para ela que ela vai tomar o colágeno e vai recuperar toda aquela pele? Claro que não. Colágeno não faz milagre, né? Como eu brinco aqui, ó, mostrando, né, o maracujá virando pêssego. Colágeno não faz milagre, mas ele é um importante coadjuvante do tratamento, somado à alimentação, somado, então, ao procedimento, no caso dessa paciente que eu citei aqui de pele muito envelhecida ou muito danificada, como dos pacientes de bariátrica. Perfeito? Então, quando você
quer utilizar o colágeno, o teu paciente vai utilizar o colágeno, é aquilo que eu falo, ele tem que estar preparado para aquilo. Não adianta simplesmente você achar que você vai suplementar e que ele já vai ter a sua função, tá bom? Uma pergunta que certamente vai aparecer, eu não estou com o chat aberto, mas já deve aparecer, é: qual o melhor horário para tomar colágeno? Né? Que horas que a gente toma? Quanto que a gente toma? Tudo depende muito do que o teu paciente está fazendo, tá? Qual é o objetivo desse paciente? Horário, pessoal, honestamente, eu não vou dizer para você que é assim, ó, ai, se você tomar colágeno à tarde não vai funcionar, ele só funciona de noite. Mentira, tá? Mentira, porque ele funciona em qualquer horário. Ele tem que ser ingerido, esse pool de aminoácidos estar na tua corrente sanguínea para chegar lá nas tuas células. E isso vai acontecer em qualquer horário. Algumas referências, pequenas referências, mostram que até por conta de círculo circadiano, por conta de secreção de GH, o horário da noite para renovação de células seria um horário melhor. Então, eu acabo estipulando para a maioria dos meus pacientes, utilização noturna. Mas nada impede você de colocar o colágeno durante o dia, durante a tarde, e enfim, e não é que não vá funcionar, perfeito? Dose, né? A gente tem doses padrões aí, né? Do Verisol, do peptídeo, de 2,5 a 3 gramas desse peptídeo, mas isso a gente aprende quando a gente estuda, né? Cirurgia plástica, quando a gente aprende procedimentos que, quando a gente está necessitando de uma demanda aumentada, a gente também aumenta essa dose de colágeno e acaba tomando um pouquinho mais durante aquele processo. Perfeito? Muito bem. Era esse o conteúdo que eu tinha para falar aqui com vocês. Na verdade, nosso tempo, né, ele não é tão grande assim para a gente poder falar sobre o colágeno, mas eu acredito que com tudo que eu falei aqui, vocês conseguem ter, assim, uma excelente noção do que é a real função dessa proteína. E eu aposto que ninguém mais hoje vai falar por aí, né, que o colágeno não tem função alguma, ou explicar de forma errada o colágeno depois desses pequenos mecanismos que eu trouxe aqui para vocês hoje. Ó, a Flávia fez uma pergunta ali, eu já vou aproveitar para responder de uma maneira geral, tá, pessoal? Tem gente que fala assim, ó, qual é a diferença de tomar o colágeno em pó ou colágeno em cápsula, tá? Gente, a única diferença é o que cabe. É o que cabe, literalmente. Na cápsula, você vai ter um conteúdo um volume muito restrito. No pó, você já consegue uma quantidade muito maior, tá? Então, como eu sempre vou trabalhar a suplementação do colágeno com os precursores, como a vitamina C, como o silício, isso tudo não cabe na cápsula, tá? Então, as minhas preferências de prescrições são os colágenos em pó, seja para o paciente que for, tá bom? Muito bem. Eu acho que estava no chat, não sei se você conseguiu bater um olho aí, Andréia, mas acho que eu fui respondendo meio que um tudo, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat com calma para ver se passou alguma coisa, mas aula ótima, né, Olivia, como sempre. Apesar de toda a voz aí, coitada. Gente. Mas olha, pessoal, antes da gente começar aqui Mas antes da gente começar a responder as perguntas, pessoal, eu sei que tem alunas nossas aqui da pós, mas também tem muita gente nova aqui. E eu queria, assim, já convidar vocês, na verdade, também, e falar, né, que as matrículas da nossa pós-graduação para as últimas turmas do ano de 2022, elas estão abertas. Então, vai ter uma turma agora começando em novembro e uma última turma em dezembro, no dia 13. E aí, aproveitando esse climão aí de Black, né, o pessoal do comercial resolveu fazer uma super Black Friday para vocês. Então, assim, quem tiver interesse, né, de estar entrando nessas duas turmas, tá com preço, umas condições super especiais, que vai até domingo, às 23 horas e 59 minutos. E depois esse preço, gente, realmente ele não vai voltar, tá? São 12 parcelas de apenas R$ 329 e a taxa de matrícula R$ 49,90. E antes que todo mundo me pergunte
É uma plataforma exclusiva, onde as aulas ficam, é um EAD gravado, com duração de 12 meses, e as formas de pagamento podem ser no Pix, no cartão na forma recorrente, ou seja, não pega o limite de vocês, ou também no boleto, tá? E aí o próprio pagamento são vocês, alunos, que fazem lá dentro da plataforma, tá bom? E antes de começar a responder também as perguntas, já deixo vocês também convidando para vocês para vir amanhã para assistir a minha aula sobre candidíase, tá bem? Eu vou agora dar Quem quiser fazer perguntas, gente, da pós-graduação, fica à vontade. Quem tiver nos grupos, o pessoal ele vai divulgar também, vai colocar o link. Eu vou ver se eu consigo pegar o link aqui e colocar também para vocês. E eu vou ver se tem alguma pergunta aqui para a gente poder responder sobre o colágeno aí. Mas eu acho que, Olivia, conforme foi aparecendo, acho que você respondeu meio que tudo durante a aula. A gente consegue disponibilizar esse material para eles, Andréia? Então, vou conversar com o pessoal, mas acredito que sim. O pessoal ainda não me passou nada se ia colocar ou não nos grupos, mas eu acredito que sim, eu converso com eles. Tá, veja. Senão a gente tenta, pelo menos eu mando um estudo daqui do material só para eles terem esse embasamento, né? Um estudozinho de colágeno, né? A Flávia perguntou assim, ó, tem muita coisa, né? Por favor, quando você fala em ajustar a alimentação referente a proteínas, o que significa? Flávia, é ajustar realmente a quantidade de proteína da alimentação de uma forma geral. Porque, como a Olivia falou, se a gente tem uma dieta hipoproteica, aquele colágeno que a gente consome, né, ao ser a gente conseguir digerir e absorver esse aminoácido, ele vai acabar indo para funções vitais do nosso corpo, que com certeza não são os nossos anexos como pele, unha e cabelo, tá? Então é por isso que a gente tem que fazer uma dieta normal a hiperproteica, para esse colágeno que chegar ali, né, aqueles aminoácidos específicos, né, eles sinalizarem para o nosso fibroblasto para a produção de colágeno, tá? Isso a gente só complementando, cálculo dietético mesmo, né, Andréia? Cálculo ali Olivia, que eu só estou vendo aqui. Nutri mesmo. Exatamente, não é só qualitativo, né? Muitas vezes tem que ser quantitativo também. Estou dando uma pastada no olho aqui no chat, mas eu acho meninas, que... nossas alunas aqui chamam a gente de lindas. Eu vi aqui, ó, você tem conteúdo voltado à cirurgia plástica. Tem um módulo todinho de cirurgia plástica com euzinho aqui na nossa pós, e aí a gente fala de toda a conduta nutricional. Meninas, após a nossa grade é uma pós, e é uma pós bem completa, tanto na área de saúde da mulher, quanto na parte de nutrição e estética. Na verdade, são 4 blocos enormes, né, Olivia? São. E um time lindo, tá? E assim, é conteúdo assim, de verdade mesmo, tá, gente? Não é aulinha, não é aula em PDF, é vídeo aula explicativa. Quem for nossa aluna e estiver aqui, ó, podem aí ser a nossa prova social e falar da pós. É verdade, que eu vi que apareceram uns nominhos aqui. Né? A Alane está falando para as articulações. Eu falei, né, do colágeno de colágeno para tipo 1 e 2. Falou, é o tipo 2. Falou do melhor horário do colágeno. Falou da cápsula, né? A Paula perguntando quando a pele já está degradada, se o colágeno ajuda também ou seria mais para prevenção? Não, sim. Lembra que quando eu mostrei para vocês que a gente tem um aumento, né, das metaloproteinases de matriz numa pele que está sendo degradada, você consegue suavizar tudo isso, né? E, de novo, dependendo do grau de dano dessa E a Olivia até mostrou um... Diga, pode falar. Não, você até mostrou um estudo que eu vi passando aqui, que eu já li esse estudo, e eles falam até que as mulheres, né, mais velhas, né, tem mais idade, o colágeno ele funciona, a resposta, né, é até melhor, né, em suavização de rugas e tal, do que em peles mais jovens, né, porque a pele jovem não vai fazer não vai mudar muita aparência, né, ela ajuda na prevenção e tal, mas nas peles mais velhas, assim, e que o colágeno, realmente, a gente vê mais resultado.
E, ó, uma outra coisa, acho que para sanar todas as dúvidas aqui, né, é que é assim, né, gente, ó, acabaram de perguntar, a Suzana colocou lá. Gente, o colágeno, ele é de origem animal, ponto, tá bom? O colágeno, ele só é de origem animal, né, porque às vezes a gente vê, como ela colocou lá, colágeno marinho, aí já vieram me perguntar, ah, mas ele é vegetal, ele é de algas. Não, gente, colágeno é do bicho, tá? Colágeno é do bicho. Tá? É carcaça de bicho. Então, colágeno, ele é de origem animal, tá? Quando você tem um paciente vegano, aí você vai ter que trabalhar a suplementação de aminoácidos com ele, porque ele não vai aceitar ali o produtinho colágeno, tá bom? Mas isso não é um problema. Agora, quanto a marcas, né, que todo mundo fala, é que marca que é boa. Se você tem, né, todas essas marcas hoje que a gente tem, eu tô com uns milhões aí na minha frente aqui, né? Quando a gente tem todas essas marcas hoje de prateleira, né? Essas marcas conhecidas por nós, que tem lá o peptídeo, mais os precursores, então a vitamina C, um silício, um selênio, um magnésio, isso é uma marca boa de colágeno. O que acontece hoje é que a indústria, ela quer trazer um claim diferente e ela quer colocar coisas ali, né? Então, ela quer trazer junto do colágeno a melatonina, ela quer trazer fibra e falar que é para o intestino, ela quer trazer um monte de coisa e tá tudo bem. Aí, o que que você vai ver? Se é o que o teu paciente está precisando, né? Tem gente que manda assim para mim, qual colágeno é bom? Esse ou esse? Aí, quando você vai olhar, ambos são o peptídeo, só que um tem a melatonina e o outro tem a fibra. Eu falo, ué, o que é que teu paciente precisa? Dormir ou fazer cocô? Então, é você que vai decidir qual que é bom, né? Então, se você tem ali o peptídeo, se você tem ali todos os precursores, e detalhe, se você não tem, não é para ter no colágeno, corantes, conservadores artificiais, né, açúcares, isso não quero para minha pele, isso não é para estar lá no meu produto. Isso já é um colágeno de uma boa qualidade. Perfeito? Muito bem. Acho que é isso. Acho que eu consegui falar um pouquinho de tudo. E agora vai dar ataque aqui de tosse. E conseguir explicar aí as principais funções aí dele. O Perfeito? pessoal está aqui elogiando. A Sandra perguntou quanto tempo começa a perceber os efeitos. Pessoal, o primeiro efeito que a gente sente com o colágeno é a hidratação, tá? Da pele. Primeira coisa, você começa a tomar, você já vai ver uma pele mais hidratada, o cabelo crescendo mais, as unhas fortes, isso é coisa rápida mesmo. Talvez ali de 1, 2 semanas de uso. Aí quando você, né, aí depende muito, de novo, se você está, por exemplo, querendo ver uma cicatrização, né, e eu coloco lá uma dose maior, talvez doses dobradas, 2 semanas você já começa a ver tecido cicatricial, então a resposta é rápida, tá? Agora, eu não posso também garantir que, assim, minha pele está bem envelhecida, tô com muita ruga, aí já depende de outros fatores para eu falar quanto tempo esse colágeno vai te ajudar, né? Aí já é meio relativo, tá bom? Obrigada, Cristiane. Obrigada. Fico feliz. Ainda bem que vocês gostaram e conseguiram me Pessoal, entender. em relação à dúvida, né, da pós, as aulas, elas são gravadas, tá? Então, assim, que facilita muitas das pessoas assistir a hora que quiser, aonde quiser, né? Cada um tem o seu horário, tem o seu ritmo. E só que tem encontros também comigo, com a Olivia, para poder tirar dúvidas. Eu e a Olivia também está no grupo do WhatsApp das meninas, da turma, também para poder tirar dúvidas, tá? Apesar de ser um EAD gravado, vocês têm uma tutoria, um acompanhamento aí durante os 12 meses, tá bem? A Pamela está perguntando sobre os alimentos consumir longe das refeições. Na verdade, Pamela, quando a gente pensa no colágeno, que, né, a gente tem que pensar não comer junto com proteína, porque senão acaba que a proteína do alimento, do ovo, do whey, enfim, vai acabar competindo com os aminoácidos ali também do colágeno. Então, por isso que a gente fala para não tomar junto, né? Principalmente de proteína. Eu acho que é isso, Olivia. Acho que o resto você foi respondendo. Então, muito bem, pessoal. Queria me despedir aqui de vocês para eu tentar dar uma repousada nessa voz. Amanhã a gente está aqui de volta com a aula da Andreia, falando de candidíase. Né? Venham, porque
rolando uma partida de futebol agora aqui, ó. Tá. Venham. A Vanessa, Olivia, está perguntando qual é a importante associação com ácido hialurônico. Se seria melhor, qual seria melhor a dosagem do ácido hialurônico? O ácido hialurônico, pessoal, a função dele oral é hidratação. Se o teu paciente está precisando aumentar a hidratação da pele, então talvez seja importante sim. Se não, não. Imagina. A Sandra falou que não conhecia a gente. Então, muito prazer, Sandra. Mas que gostou bastante. Vem amanhã também, Sandra. Você vai ser muito bem-vinda. E Thalina está falando que perdeu os slides do colágeno. Thalina, eu juro que eu vou conversar com a minha equipe para tentar liberar essa aula para vocês, tá bom? Mas não prometo, mas vou tentar. Lu, obrigada. Pessoal, olha, eu queria muito agradecer a presença de vocês. Olivia também precisa descansar um pouquinho a voz dela. Meu filhote também que está lá dodói. Mas eu agradeço muito aqui a presença de vocês. Parabéns por vocês estarem aqui fazendo a diferença, tá bom? E amanhã eu espero vocês, às 8 horas, para a gente estar falando aqui de candidíase, tá bom? Um beijo aí, gente. Até amanhã. Eu vou encerrar aqui, tá?